Olá, Marcos Navas. Boa tarde. Tudo bom? Como foi a reunião dos Minders hoje? Legal. Seja bem-vindo, meu caro. Já vamos começar. Já são 16 horas, não? E a gente vai continuar agora usando o livro. Não sei se você conhece, Marcos, o autor John C. Maxwell. John Maxwell. Tem dezenas de livros sobre liderança e tal. E eu resolvi fazer uma virada de página e utilizar um dos livros dele, que por acaso tem o nome também Líder 360. Eu uso Liderança 360, ele usa Líder 360 com uma certa diferença. Olá, Adriana. Adriana? Deixa eu ver quem é a Adriana. Adriana Brandão, a minha irmã. Olá, Adriana. Tudo bom? Adriana que é uma líder também. Então, no começo, o primeiro mês de live, eu fui falar sobre, e você pode acompanhar lá no IGTV, eu fui falar sobre os passos, os 4 passos que todo líder precisa desenvolver para começar a liderar. Precisa desenvolver esses 4 passos. Se você não viu, veja lá. Tem cada passo, tem a sua live, então reveja lá. Agora, nesse segundo mês, eu peguei o livro então do John Maxwell, que é um expert, tem dezenas de livros sobre liderança, para a gente fazer um estudo em cima do livro dele. E nós especificamente pegamos um capítulo que fala sobre os mitos. É muito legal a gente aprender os mitos que todo mundo desenvolve ou aprende esses mitos sobre o assunto liderança. Então tem coisas que a gente acha que tem a ver com liderança, que é liderança, que a gente deveria fazer para alcançar a liderança, mas na verdade é um mito. Vocês estão vendo o Jazzinho aí, né? O Jazz sempre nos acompanhando aqui. A reunião foi fantástica, não foi melhor porque você não estava. Pois é, Marcos, que legal. Oi, irmã. Olá, irmã. Pois é, Marcos, mas eu estava realmente muito atarefado hoje. Muito bom. Deixa eu abrir aqui, deixa eu diminuir um pouco o volume do nosso jazz, querido, que nós gostamos tanto. Pronto, eu acho que aí fica legal. E a gente vai se debruçar então sobre o mito número 2. Semana passada não. A live passada, de terça-feira, foi o mito número 1. O mito número 1, ele fala do mito da posição. Tipo, aquele cara que tem um registro na carteira como líder e acha que isso é suficiente para ele ser um líder. Ou ele tem um crachá que diz que ele é um líder e ele acha que isso é suficiente para que ele seja um líder. É claro que, como a gente tem no ditado popular, papel aceita tudo, assim como o crachá, assim como uma carteira profissional, aceita tudo, não é? Então eu posso colocar lá que eu sou um líder, ou eu posso ganhar um diplominha dizendo que eu sou líder, mas na verdade eu não me comporto como um líder, eu não ajo, eu não penso, eu não vejo as coisas como um líder. Como a gente viu na primeira live, a gente estudou uma frase muito legal do Peter Drucker, e dentro da frase, é uma frase bem longa, e ele vai dizendo o que é, na opinião dele, a liderança, e ele está coberto de razão. E um dos momentos da frase é dizer que o líder, ele enxerga um horizonte muito mais amplo do que a maioria das pessoas. Por isso que ele é o líder, porque ele enxerga mais do que a maioria das pessoas. E um papel, um crachá, um diploma não vai fazer com que alguém enxergue mais. Isso tem que ser treinado. São virtudes que têm que ser adquiridas, são conhecimentos que devem ser treinados, aprendidos, postos em prática cotidianamente para que você desenvolva uma pegada de liderança. Ou numa explicação um pouco mais técnica, para que você tenha comportamento de líder, para que você fale como um líder, para que você escreva como um líder, para que as pessoas olhem para você e queiram ser como você. O líder não é aquele que dá ordem, não é aquele que comanda. Esse aí é o velho chefe, né? A velha figura do chefe, comando e controle. O líder, ele age
os liderados olham para ele e pensam assim: eu quero ser como aquele cara, eu quero agir como aquele cara, eu quero pensar, eu quero fazer, eu quero falar, eu quero tomar atitudes, tomar decisões como aquele líder toma. Isso é liderança, não cai do céu, não brota da terra, não é apertar um botão ou, como eu disse, receber um papel que você vai se tornar um líder. A gente está vendo que liderança mexe com a essência de cada um de nós. Para mexer com a essência, meu amigo, minha amiga, demora, como a gente vai ver no segundo mito de hoje. Então o primeiro mito é o mito da posição. Eu vou ter uma posição e aí eu viro líder. Eu fui promovido a gerente, fui promovido a encarregado, fui promovido sei lá o que, a diretor, agora eu sou mito. Não, você é um diretor, você é um gerente. Você, se não tomar cuidado, é apenas um chefe na posição de gerente. Tá bom? Legal. Vamos agora para o mito 2. Eu estou com um livro aqui aberto. Tem muita sacada legal. Eu aconselho você a adquirir o livro. Pode adquirir o livro de forma virtual, né? Se você tem um Kindle, um leitor digital. O livro é muito legal, fácil leitura. Os livros do John Maxwell são bem fáceis de ler. Ok? Então tem muitas sacadas legais. Por exemplo, ele diz: é mais disposição do que posição. Olha que sacada legal. Líder, ele depende muito mais da disposição de ser um líder, ou seja, rearranjar a vida, rearranjar a mentalidade, do que da posição que ele ocupa. Então, muito mais disposição do que posição. Liderança é uma escolha que se faz e não um lugar onde você se senta. Olha aí, mais simples impossível, não é? Então, às vezes o cara tem uma cadeira tipo essa aqui, não é? Que tem um encosto alto, tem braços na cadeira, senta numa sala só dele. Eu sou o líder. Não, você é um cara que senta numa cadeira que tem braço, que é mais alta e tem uma sala. Ser líder é ter um comportamento de líder, ok? Então vamos lá para o nosso querido mito número 2, que é o seguinte: o mito do destino. Eu vou esperar chegar lá para depois estudar liderança, aprender o que é líder, treinar a minha liderança. Também nada mais errado. Tem outra pessoa que chegou, deixa eu saudar aqui. Esther Garcia, olá Esther, seja bem-vinda também. Então, temos o Marcos, a Esther e a Adriana. Então, presta atenção. Mito da posição. Estar num lugar de destaque não quer dizer que você é líder. E o mito do destino, que é quando chegar ao topo, quando chegar à gerência, quando chegar à diretoria, quando chegar a ser encarregado, é que eu vou me preocupar em aprender liderança. Ora, se você chegar lá e ainda vai se preocupar, é a mesma coisa, a mesma situação, e o John Maxwell, ele cita isso como exemplo, é a mesma situação de um maratonista. Imagina, você vai enfrentar uma maratona e vai pensar em como se preparar nas vésperas da maratona. Ou só quando você chegar lá, fizer a inscrição feita para a maratona, aí você vai se preocupar em como ser um maratonista. É a mesma coisa da liderança. Mito número 2, esperar, ou seja, o mito do destino, né? Se eu chegar lá, se por acaso estiver no meu destino chegar a ser gerente, ser diretor, ser encarregado, sei lá. Claro que a liderança também pode ser o pai, pode ser não, né? O pai, a mãe, um religioso, professor, mas aqui especificamente a gente está falando da liderança corporativa. Então o camarada que vai esperar chegar lá para depois começar a estudar, depois começar a mudar o mindset dele, a mentalidade dele, começar a aprender como usar as ferramentas de liderança, está perdido. Por quê? Porque ele já deveria ter começado lá atrás. É o que eu digo para os alunos nas universidades. Olha, se você está na universidade e você está fazendo a universidade porque você quer ascender profissionalmente, então não espera ascender profissionalmente para você estudar.
para você ir se preparando. Então começa a liderar agora, começa a ter um posicionamento de liderança nos seus estudos, na sala de aula, nos grupos de estudo que você anda montando por aí. Então, mito número 2, segundo o nosso amigo John Maxwell, é o mito do destino. Eu não vou esperar chegar lá para depois me preocupar. Então, eu não vou ser aquele maratonista, todo mundo sabe, né? Maratona corre durante horas, dezenas de quilômetros, não é uma corrida de 100 metros não, é um outro estilo de preparação. Então, se você quer ser um maratonista daqui a algum tempo, você tem que começar agora. Começar agora, por exemplo, com alimentação, começar agora a se preocupar, além da alimentação, se preocupar com o seu condicionamento físico, começar a correr 1 quilômetro, começar a correr 10 minutos, e aí você vai aumentando gradativamente, vai precisar, provavelmente, de uma mentoria, de um coach, não é? De um treinamento específico para a maratona, que é diferente de uma corrida de 100 metros, de 200 metros rasos, com barreiras. Diferente. O maratonista, vocês já viram maratona, né? Tem a famosa de São Silvestre aqui no Brasil e tal. Os maratonistas são fortes, musculosos ou são magrinhos? Todos eles são magrinhos, tanto os homens quanto as mulheres. Diferente dos corredores de 100 metros das Olimpíadas, que eu tenho certeza que você já assistiu também, que os caras são músculo puro, zero de gordura, não tem nada, musculatura. Por quê? Porque é uma corrida de explosão. Ele corre o mais rápido possível, no menor tempo possível. E o maratonista é exatamente o contrário disso. Ele corre o mais largo possível, a maior quantidade de quilômetros possível, num tempo determinado, que não é um tempo curto, é um tempo longo, tem que ter resistência. A maratona é perfeitamente comparável à liderança, porque a liderança você não vai aprender de nada urgentemente, rapidamente. Marcos comentou aqui, deixa eu ver o comentário aqui do nosso amigo Marcos. Estar preparado é primordial, é isso aí, estar preparado então é primordial. Ora, se você, de novo a história do estudo, não é? Se você está na faculdade e você sabe que depois da faculdade você vai ter que entrar no mercado profissional, se é que não está já, então você já deve estar se preparando para o mercado profissional. Por exemplo, com dados e informações sobre o mercado profissional. O que o mercado anda exigindo hoje, no século XXI, 2021? Qual é o perfil, ou quais os perfis profissionais que se encaixam com o teu perfil, que você tem que começar a trabalhar esses perfis, as aptidões, as habilidades, as skills, né? As habilidades de comportamento, as habilidades técnicas que você precisa ter. Com certeza você vai precisar desenvolver liderança, porque é a habilidade das habilidades. Dentro da habilidade de liderança, você desenvolve muitas outras habilidades. Todas elas são cobradas pelo mercado profissional. Principalmente, é claro, as grandes empresas, as boas empresas vão cobrar de você as habilidades que dentro da liderança você aprende. Comunicação, tomar decisão, saber utilizar a empatia, feedbacks, neuroplasticidade, a capacidade de você adaptar sua mente às mudanças que vão ocorrendo. Tudo isso você desenvolve dentro da liderança. Então, quando você aprende a liderança, você está aprendendo muitas coisas. É como o MMA, a luta, não é? O MMA, que é um conjunto de técnicas de várias outras artes marciais. O lutador de MMA é como se fosse o cara completo. O líder é o cara completo. A habilidade de liderança é a habilidade completa. Entende? Então voltamos aqui ao nosso livro e o nosso mito número 2, segundo mito, que é o mito do destino. Quando chegar ao topo, aí aprenderei a liderar. Mais errado impossível. O que mais que o John Maxwell fala aqui? Ele fala dessa comparação com a maratona, né? Liderança é algo muito parecido então com a maratona. Se quiser ter sucesso, você precisa aprender o máximo possível antes de assumir uma posição de liderança. Até porque, pensa comigo, se você, por algum motivo, você chega lá
mas por algum motivo você é promovido. Imagina, não estava preparado. Por algum motivo você foi levado para aquele novo cargo. Mas e as tuas aptidões para se manter no cargo? Porque chegar lá, tem também um velho ditado, né? Chegar no topo não é tão difícil quanto se manter lá no topo. E isso é uma verdade, né? Guardando as devidas proporções, quando você chega lá, você tem que mostrar serviço. Você tem que mostrar que você é realmente a pessoa certa para estar ali. Até porque o teu líder, ou o teu gerente, ou o teu diretor pode ter o seguinte pensamento: poxa, errei em colocar o Danilo no cargo que ele está. Por quê? Porque ele não mostra aquilo que se espera dele. E o que se espera de alguém que chega num cargo de liderança? Liderar, não é? E o que é liderar? Dar ordens? A gente já viu nas lives passadas que não tem nada a ver. É controlar as pessoas? A gente também já viu, inclusive comentei hoje, que não tem nada a ver com liderança isso. Isso é a velha forma da chefia, comando e controle. O líder, ele gera inspiração nas pessoas. Ele não precisa nem falar duas vezes. Mas não porque ele é bravo, porque ele vai demitir, porque ele vai punir, porque ele vai gritar com a pessoa. Não. Ele não precisa falar duas vezes, porque as pessoas que estão lá com ele, os liderados, são exatamente isso, são liderados. Então um liderado, ele segue o seu líder. Basta o líder falar uma única vez, porque o liderado acredita no líder dele. Não é? Acredita no líder dele. Isso é o vestir a camisa, que muita empresa diz, tem que vestir a camisa, mas a empresa não dá um líder para que esse líder gere inspiração nos colaboradores ou nos funcionários, se você quiser chamar assim, não consegue gerar inspiração. Aí só fica com o discurso, tem que vestir a camisa. Ora, vestir a camisa de forma forçada, né? na base do comando e controle. Então, quais das prerrogativas mais importantes de um líder que chega lá no topo, que chega lá no cargo de gerente, de diretor, de encarregado? Uma das prerrogativas mais importantes, e que todo mundo vai esperar isso de você, é a tomada de decisão. Mas você nunca aprendeu porque ninguém nunca te ensinou a tomar decisões. Como é que você toma decisão hoje em dia? Provavelmente na base do eu vou pela minha intuição. Errado. Eu vou porque alguém me disse que seria mais certo, ou eu vi isso acontecer e é algo parecido que está acontecendo aqui, e a decisão que foi tomada lá eu vou tomar aqui, ou eu vou na base do chute mesmo, ou eu vou... Isso não é liderança. Aliás, isso é uma tomada de decisão que não deve existir mais no mercado profissional de hoje em dia, porque o mercado profissional é o mercado profissional mais competitivo da história, é um mercado volátil, veloz, é um mercado que muda constantemente e você está tomando decisão dessa forma, errado. A gente já viu no segundo passo, tem lá a live que fala sobre isso, o segundo passo, dos 4 passos que o líder deve desenvolver, o segundo passo é desenvolver a tomada de decisão. Como tomar a decisão? Eu vou relembrar aqui rapidinho. Com base em dados, em informações e em conhecimento. Se você quer saber mais, dá uma visitada na nossa live do mês passado já. Não é? Mas está lá, bonitinha, com a descrição. E se você quiser desenvolver isso, tem que treinar, tem que estudar. Se quiser, inclusive, pode estudar comigo. Eu tenho um desenvolvimento, um curso, um programa, na verdade, que faz o desenvolvimento da liderança. Ok? Então vamos continuar aqui. Liderança é algo parecido. O bom, quando for um líder, eu lerei alguns dos seus livros. Isso é alguém dizendo para o John Maxwell, que é o escritor especialista em liderança. Quando eu chegar lá, aí eu leio um livro de liderança. Quando chegar lá, eu faço o treinamento que o Danilo me aconselhou a fazer. Quando eu chegar lá, quando você chegar lá e você não tiver serviço mostrado, tchau. Você pode ter chegado, mas vai sair tão rápido quanto chegou. Isso é um grande problema, não é? O que mais que o John Maxwell fala aqui? Tornar-se um bom líder é um processo de aprendizagem. Isso aí é matador e muita gente não gosta de ouvir isso.
para tornar-se um bom líder é um processo de aprendizagem, ou seja, você tem que aprender coisas, ou seja, não são conhecimentos que você já tem, você tem que aprender coisas que só dura a vida toda. Essa é a parte que as pessoas às vezes não gostam, né? Como assim? Vou ter que estudar a vida toda, vou ter que me desenvolver a vida toda? Se você quiser ser um líder atualizado, em sintonia com o mercado que você está, com a sociedade que você está, com o cliente que você atende, você precisa se desenvolver sempre. Não é que todas as vezes você vai ter que fazer uma faculdade diferente, mas é um desenvolvimento que requer caminhos que você tem que seguir. São jornadas. Uma jornada termina, começa a outra, termina, começa a outra. Jornadas de um dia, de um mês, de um ano, de vários anos, mas são jornadas. Para um momentinho, vamos analisar a nossa vida. Vamos analisar a nossa vida. Por isso que é importante que na liderança, quem capacita as pessoas na liderança precisa estudar filosofia. Sim, eu e todos os mentores, coaches e companhia limitada que se prestam ao papel de desenvolver liderança nas pessoas precisa estudar filosofia, precisa estudar teologia, precisa estudar psicologia. Não é brincadeira não. Então, mas por quê? Por conta de momentos como esse que eu estou chamando você aqui para reflexão, para refletir. Então vamos refletir. O John Maxwell, e eu concordo plenamente com ele, está dizendo: o desenvolvimento de liderança dura só a vida toda. Mas por quê? Porque o ser humano aprende a vida toda. Você, hoje, não é diferente do que foi não precisa ir muito longe no tempo. Um mês atrás. Provavelmente você, nestes 30 dias, aprendeu alguma coisa, por mais simples que seja, aprendeu alguma coisa que você disse: bom, eu já não vou fazer mais desse jeito, vou fazer agora assim, porque eu aprendi o correto. E é assim. Um caminho que seja, um novo caminho que seja, para você chegar em um determinado lugar. Um caminho mais rápido, mais seguro, com menos trânsito. Então, o ser humano está em constante evolução. Somente se ele assim o quiser. Aí entra no conceito da vontade, né? Que é uma faculdade que todo ser humano tem. Que, aliás, os nossos amigos pets, os nossos amigos animais, eles não têm vontade. Não é? Eles vêm já com uma programação da natureza. Não é? Eles têm instinto. Eles não têm vontade. Ok? Mas nós temos. Então, se a minha vontade é de se desenvolver, eu vou estar, aí é um conceito de mudança de mentalidade que a gente treina no programa de treinamento Liderança 360, é um conceito de mudança de mentalidade. Por quê? Porque você tem que estar com as anteninhas ligadas sempre a respeito daquilo que você pode capturar no seu ambiente, na leitura de um livro, numa conversa, num filme que você assiste. Qualquer situação pode gerar um conhecimento que melhore a sua liderança com as outras pessoas. Mas antes ainda, melhore a sua liderança com você mesmo. Porque, como a gente já viu no passo número 1, liderar os outros é uma coisa. Antes, o passo anterior é liderar a você. Então, você precisa saber liderar-se, se liderar, a autoliderança, para depois querer liderar o outro. Né? Então, essa parada para reflexão é super importante, porque não são apenas simplesmente leituras de livros de liderança que vão tornar você líder. Os livros vão te chocar, os líderes vão te provocar, os livros vão te chocar, os livros vão te provocar. Você vai aprender coisas com os livros, mas vai ter que treinar isso, não é? Vai ter que treinar.
Não dá para aprender tudo, não dá para aprender a dirigir lendo um livro, não dá para aprender a maratona lendo um livro sobre maratona. Faz parte? Faz, claro. Muito bom que você leia sobre aquilo que você quer construir, não é? Mas você tem que construir. E muita tentativa, muito erro, não é? O Marcos comentou aqui, vamos ver o comentário, sempre muito bem-vindo do Marcos. Hoje mesmo no meu trabalho aprendi um detalhe. É isso aí, cara. Aprender um detalhe. E isso fica guardadinho lá na nossa CPU, não é? Na nossa CPU. Fica guardado. E dependendo do detalhe, em alguma situação você vai poder usar esse detalhe na tua liderança. O Marcos, por exemplo, trabalha numa multinacional incrível, não é? Trabalha na Alemanha, em Stuttgart, e é um empreendedor. Está trabalhando lá para montar, para desenvolver, já montou, agora vai fazer crescer o seu próprio negócio. Não é? Além de ser o profissional da empresa, tem também o seu trabalho de empreendedor. Isso é muito legal. Esse detalhe que ele aprendeu na empresa dele, ele vai poder, dependendo, guardando as devidas proporções, ele pode usar na sua liderança em seu negócio próprio. Ele está liderando um negócio do zero. Né? Então, a gente tem que estar prestando atenção. E aí vai mais um detalhe para a gente fechar a live de hoje. Um detalhe entre aspas. É algo super importante que faz parte da nossa reflexão sobre o segundo mito da liderança, o mito do destino. Para eu prestar atenção, eu tenho que trabalhar a minha mentalidade para isso. Para eu prestar atenção, eu tenho que, em determinados momentos, parar para refletir. Se eu sou aquele cara, se eu sou aquela mulher que vive constantemente correndo para lá e para cá, não tem tempo para nada, vive no piloto automático, essa pessoa tem que refletir bastante sobre a liderança. Por quê? Porque para você pensar, refletir sobre a liderança, sobre aquilo que você está aprendendo, como melhorar, como aperfeiçoar aquilo, precisa de uma coisinha chamada tempo. Tempo. Você precisa parar. Parar, refletir, rever o que foi feito. O cristianismo, para a gente fechar, o cristianismo há séculos ensinou algo super legal e super fácil de fazer. Não é? Você parar no final do dia, geralmente antes de dormir, e fazer um negócio chamado exame de consciência. O que eu fiz ao longo do dia? Ou se você não tem tempo, na pior das hipóteses, vai parar no final de semana. O que eu fiz durante a semana? O que eu errei? Como eu posso consertar na semana seguinte? O que eu fiz de bom? Como eu posso aperfeiçoar? Como eu posso melhorar? Exame de consciência. Todo líder, eu tenho vários vídeos, inclusive, aqui postados no meu perfil, sobre isso. Como fazer um exame de consciência. Dá um pulinho lá nos vídeos e você vai ver. Mas é muito simples. É você rever o seu dia. Vai dormir 5 minutinhos antes de você dormir. Já está lá na cama, de pijamão lá e tal. Para 5 minutinhos e faz essa reflexão. O que eu fiz que eu poderia ter feito melhor? Ou o que eu fiz que eu não deveria ter feito, mas posso consertar? Esse é o exame de consciência que todo líder precisa fazer. Ok? Então fechamos o nosso segundo mito, não é? O mito número 2, que é o mito do destino. Olá, Valéria Navarro. Mito do destino. Mito número 1, mito da posição. Uma posição não vai me tornar, uma posição de gerente, por exemplo, não vai me tornar um líder. Eu tenho que desenvolver a liderança para ser um gerente líder. Então, mito número 1, posição. E mito número 2, destino. Eu vou esperar chegar numa posição de liderança para assim aprender o que é liderança, aprender a liderar, etc. Ler um livro de liderança, fazer um treinamento de liderança. Nada mais errado, tanto no mito número 1 quanto no mito número 2. Legal? Quero convidar você, se você é um empreendedor, Marcos Navas
Se você é um empreendedor, hoje tem a primeira aula aberta, ao vivo, gratuita, para empreendedores sobre marketing de relacionamento. Das 9 às 10, tem um grupo, inclusive um grupo criado para receber o material da aula. Então, se você não está lá no grupo e se interessa, vai no meu perfil, na bio, clica lá na bio, tem um botãozinho lá, aula gratuita, clica lá no botãozinho e você vai ser arremessado para dentro de um grupo, e lá no grupo já tem o material postado, material que você vai usar na aula de hoje e de amanhã. São 2 aulas, das 9 às 10 da noite, para empreendedores, principalmente a turma, os milhares de brasileiros, e claro que isso aí aconteceu no mundo todo, mas especificamente os milhares de brasileiros que durante a pandemia não viram outra alternativa a não ser criar um negócio próprio para a sobrevivência sua e de sua família. Então nada mais justo do que dar uma mão, ajudar esse pessoal que tem muita garra, mas, como eu ando dizendo nas postagens ao longo da semana, nem só de garra, nem só de vontade, vive um negócio, seja ele pequenininho, micro, pequenininho, médio, grande, nem de garra, nem só de garra vive um negócio. Precisa também de conhecimento, cada vez mais, porque a gente vive num mercado muito disputado, e um desses conhecimentos mais importantes, conhecimento que as empresas, as mega empresas usam, é o relacionamento com o cliente, o marketing de relacionamento. Eu vou falar pequenas dicas, 1 hora, não cansa ninguém, né? Também não dá para a gente se aprofundar, mas dá para gerar muito insight na aula de hoje e na aula de amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, das 9 às 10 da noite, tá bom? Muito obrigado você que passou por aqui, muito obrigado. Muito obrigado, Valéria. Valéria já está dando boa noite aqui. Matheus, muito obrigado. O Marcos, a Adriana, muito obrigado a vocês. A Esther Garcia também, obrigado, Esther. São as pessoas que eu consigo ver aqui. Obrigado e até terça-feira que vem, no mesmo bate-horário, 16 horas, com mais um mito. O mito de número 3. Eu não vou dar spoiler dessa vez. Vem para a live do mito número 3 sobre liderança. A gente se vê. E o jazz continua rolando por aqui.